Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e neste novo vídeo do canal a gente vai começar a falar sobre radioatividade, um tema muito importante, bastante frequente no Enem. O Enem é fã da radioatividade e os outros vestibulares também são fãs da radioatividade. Vamos nessa? Vamos começar o nosso vídeo aqui? Galera, olha só, primeira pergunta, né? O que é a radioatividade? Pessoal, a radioatividade é o ramo da química e da física responsável pelo estudo das emissões espontâneas provenientes do núcleo de um átomo. Então, quando um átomo ele possui um núcleo instável, ele tenta se estabilizar naturalmente, através de emissões radioativas. Essas emissões podem ou não possuir massa. A gente vai estudar isso passo a passo aqui nessa aula, tá legal? Professor, ao que se deve essa estabilidade? De uma forma simplificada, é a razão entre o número de nêutrons e o número de prótons. Quando ela é 1 ou está em volta do 1 ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tem uma certa estabilidade nuclear, tá legal? Tranquilo? Então beleza, já sabemos o que é a radioatividade. Pessoal, coloquei aqui na nossa aula alguns nomes que são importantes, você pode se deparar com eles: Rutherford, Marie Curie, Pierre Curie, Antoine Becquerel. Então aqui é o seguinte, pessoal, vamos falar um pouquinho do Rutherford primeiro, né? Rutherford você já deve ter ouvido falar. Aquele que descobriu o núcleo do átomo, o pai do próton, não é verdade? Pessoal, é tão engraçado que olha só, quando Rutherford descobriu o núcleo do átomo, ele não estava estudando atomística em si, ele não estava tentando criar um novo modelo atômico, ele estava estudando radioatividade, e aí, sem querer, ele acabou descobrindo o núcleo do átomo, tá legal? Seus cálculos levaram e provaram, né, pra nós que o átomo realmente é nucleado. Pessoal, todos os nomes aqui, eles são importantes, porém, eu quero me concentrar neste, ó, Marie Curie. Galera, falou em radioatividade, você já tem que pensar de imediato, Marie Curie, ok? Ela é, sem dúvida, o nome mais importante. Este é o nome mais importante da radioatividade. Pessoal, esta brilhante cientista polonesa, naturalizada francesa, ela deu a vida dela, teórica e praticamente, a troco da radioatividade. Então tudo o que sabemos hoje sobre radioatividade partiu desta brilhante cientista, vencedora de 2 prêmios Nobel, ok? Ela ficou exposta por todos os anos da sua vida, enquanto ela estudou radioatividade, às emissões. E estas emissões radioativas, elas são nocivas, pessoal. Elas realmente podem causar óbito a qualquer ser vivo. Vocês já devem ter ouvido falar do desastre de Chernobyl, não é verdade? Aquele lugar se tornou inabitável de tanta radiação que tem lá. Eu recomendo que vocês pesquisem tudo que eu falei aqui, ó. Pesquisem o nome desse cientista para vocês conhecerem um pouquinho mais. Pesquisem sobre o fenômeno de Chernobyl, bomba atômica. A bomba atômica a gente vai falar dela na segunda parte, ok? Vou separar em 2 aulas, radioatividade 1 e 2, tá bom? Beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Galera, eu vou apresentar para vocês as leis da radioatividade. Primeira lei de Soddy e segunda lei de Soddy. Prof, o que é a primeira lei de Soddy? Então aqui, pessoal, nós temos um núcleo, tem aqui um núcleo qualquer, beleza? E aí este núcleo espontaneamente emite 2 prótons e 2 nêutrons. A união de 2 prótons com 2 nêutrons é o que a gente chama de partícula alfa. Galera, essa é a primeira que a gente tem que conhecer. Alfa é, portanto, a união de 2 prótons e 2 nêutrons com massa 4 e carga 2, tá legal? A gente pode representar alfa também com o símbolo do elemento hélio 2 vezes positivo. Quando você remove 2 elétrons do hélio, sobra exatamente 2 prótons e 2 nêutrons e a gente tem, portanto, a partícula alfa. Então é comum exercícios usarem o hélio na representação, ou você usar o hélio na representação se você quiser escrever uma equação radioativa, uma equação nuclear. Lembrando que tem que ter o 2 aqui, tá, galera? Se você não colocar esse 2 aqui, aí é errado, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Resuminho, qual é a composição da partícula alfa? 2 prótons e 2 nêutrons. Qual é a carga elétrica dela? 2 vezes positiva, porque são 2 prótons que estão lá. Qual é a massa? É a soma de 2 prótons com 2 nêutrons, que resulta em 4 unidades de massa atômica. Poder ionizante alto. O que é poder de ionização? Poder ionizante é a capacidade que ela tem de produzir íons quando ela colide com outros átomos. Então essa partícula remove elétrons com muita facilidade, se transformando no hélio, ok? Quando o alfa colide com um átomo, ela remove 2 elétrons, se transforma em hélio, e aquele lá se transforma em um cátion, porque perdeu 2 elétrons, tá bom? Poder de penetração baixo e velocidade 5% da velocidade da luz. Quanto ao poder de penetração, falaremos mais adiante, que eu quero fazer um comparativo, mostrar pra vocês bonitinho, que daí vocês vão entender com a ilustração, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Equação representativa. Como é que eu mostro uma equação nuclear que teve emissão alfa? Galera, temos aqui, ó, um elemento X qualquer que emitiu a partícula alfa. Atenção! Toda vez que ocorre a emissão alfa, aquele elemento deixa de existir.
passamos a ter um novo elemento. Por quê? Lembra que o alfa, ele faz o quê? Ele tira 2 prótons do núcleo. Você altera o número atômico. E o número atômico, ele é o quê? Ele é a identidade do átomo. Se você altera o número atômico, ele deixa de ser aquele elemento, tá legal? Então é importante você entender o quê? Toda vez que ocorre emissão alfa, a massa diminui 4 unidades, tá bom? E o número atômico diminui 2 unidades. Por exemplo, urânio 238, número atômico 92. Emitiu alfa, se transformou em um elemento com massa 234, número atômico 90, que nesse caso vai ser o tório, tá legal? Notem, olha só, isso é importante, hein? Já vou adiantar aqui, porque a gente vai precisar daqui a pouquinho. Ó, se você somar as massas do produto, você tem a massa do reagente. E se você somar os números atômicos do produto, você tem o número atômico do reagente. Nós vamos precisar disso daqui a pouquinho, beleza? Vamos para a segunda lei de Soddy. Então olha só, galera, o que diz a segunda lei de Soddy? Para entender a segunda lei de Soddy, nós vamos precisar entender a composição do nêutron. O nêutron é uma partícula subatômica que possui na sua composição um próton, um elétron e um neutrino, tá legal? Essa é a composição do nêutron. E aí vai ocorrer uma emissão, porque este núcleo está buscando estabilidade, beleza? Como que isso acontece? Então, ó, lá no núcleo, então aqui está o núcleo do átomo, o nêutron se decompõe. Então ele vai liberar o próton, o elétron e o neutrino. Deixou de ser nêutron, tá bom? Só que a gente sabe que no núcleo só pode ficar o quê? Prótons e nêutrons. Então, imediatamente, o elétron e o neutrino, eles são expulsos do núcleo atômico, tá legal? Galera, o que importa pra gente aqui é o elétron, esquece o neutrino. O elétron é a partícula beta. Eu posso representar beta tanto com esse B, ok? Parecido B, que é a letra beta, né, do alfabeto grego. 0 menos 1, porque menos 1 é a carga do elétron, e 0 é praticamente a massa do elétron. Ou eu posso representar com o próprio símbolo do elétron. É válido também, tá legal? Vamos a um resuminho. Composição da partícula beta. Um único elétron. Carga elétrica, 1 negativo. Massa, aproximadamente 0. A gente desmerece a massa, mas eu não posso falar que é 0, hein? Tomem cuidado, porque o elétron é matéria, tá bom? Poder ionizante médio, não tem tanto poder de produzir íons. Poder de penetração médio, ela já consegue atravessar mais barreiras do que a partícula alfa. E a velocidade, olha só, essa aqui é poderosa, hein? 90% da velocidade da luz. Muito rápida a partícula beta, tá legal? Beleza? Vamos dar continuidade. Como que eu represento uma emissão beta, professor? Então eu tenho lá, ó, o meu X emitiu beta e lembrando, ele passa a ser um novo elemento. Prof, por quê? Não foi só elétron que saiu? Galera, lembra que o nêutron se decompôs e ficou um próton lá no núcleo, né? Se você não se lembra, volta um pouquinho o vídeo aí pra você ver. O próton ficou lá, ele só expulsou o elétron e o neutrino. Então mudou o número atômico, beleza? A massa não muda, porque a massa do elétron é desprezível. Então ele continua com a mesma massa inicial, mas o número atômico aumenta uma unidade, porque o próton ficou lá no núcleo, tá legal? Por exemplo, aí o césio 137, número atômico 55. Ele vai se transformar em um novo elemento de mesma massa, 137, mas com número atômico uma unidade maior, 56, que nesse caso é o bário, beleza? Tranquilo? Então são essas duas leis de Soddy que a gente precisa conhecer. Pessoal, existe a terceira emissão, e é o que vocês estão vendo aí, é o Hooke, ok? E a história do Hooke, ela tem fundamento na radioatividade. Um cientista que conseguiu sobreviver aos raios gama, se transformando naquela fera, né? Ora bonzinho, né? Ora um pouquinho maldoso, não por sua culpa, né? Porque ele perde lá a consciência e acaba ficando doidão, né? Bom, enfim, pessoal, vamos falar aqui da emissão gama. Emissão gama, tomem muito cuidado. Gama não é matéria. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, eu não posso falar partícula gama. Posso falar partícula alfa, posso falar partícula beta, mas não posso falar partícula gama. Tem que ser emissão gama, porque gama não é matéria, é uma onda eletromagnética. E o gama está associado tanto às emissões alfa quanto às emissões beta. Então dificilmente você vai ter só alfa ou só beta, ok? A gente representa aqui na didática separadamente para ficar compreensível. Mas na prática, alfa tá junto com beta e tá junto com gama, né? 99% dos casos aí são as 3 emissões de forma simultânea e o átomo buscando lá a sua estabilidade, tá legal? Resumindo então, composição do gama não é matéria, então não tem composição. Carga elétrica nula,
Massa 100% nula. Esse eu posso falar que é zero. A massa do elétron é aproximadamente zero, porque ela é desprezível. Agora, a massa do gama é 000 mesmo, tá legal? Não é matéria. Poder ionizante muito baixo, dificilmente a emissão gama vai produzir íons, ok? Poder de penetração altíssimo. E olha só, essa aqui é a líder da velocidade. Bate ali com o flash. 100% da velocidade da luz. É a própria velocidade da luz, tá legal? Tranquilo? Comparativo, olha lá o que eu falei pra vocês. Galera, olha só, tem aí uma folha de papel, mão e chumbo, beleza? O alfa não consegue atravessar nenhum papel. Já o beta atravessa o papel, mas não atravessa a nossa pele. E o gama atravessa o papel, atravessa a pele, mas não consegue atravessar o chumbo. É só um exemplo pra vocês entenderem o poder de penetração. O gama aí é igual a visão do Superman, né? O Superman só não enxerga através do chumbo, né? Sabe-se lá se... Opa, meu microfone caindo. Sabe-se lá se não foi baseado nessa história, né? Nesse conceito de radioatividade também, beleza? Tranquilo? Então é isso aí, galera. Ó, pra essa aula ficar completinha, não pode faltar o quê? Exercício, claro. Então pausa o vídeo, leia com atenção, dê o play novamente. Aproveita o pause, faça a inscrição no canal, deixa o like no vídeo todo dia. Tô gravando vídeo novo pra vocês aqui, ó, vídeos de qualidade, beleza, pessoal? Com muito carinho, com muito amor pra vocês entenderem a química, beleza? Vamos lá? Galera, olha só, pra você resolver exercícios que envolvam equações nucleares, você tem que conhecer as partículas, beleza? O gama dificilmente vai ser solicitado nas equações, mas tem exercício que pede. FUVEST, Unicamp, ITA, IME, esses mais pesadões aí, eles costumam falar, escreva também, demonstre também o gama. Mas o gama ele é o de menos, porque como ele não tem massa e não tem carga, é só você colocar ele lá no produto e pronto, acabou, beleza? Ou no reagente se ele pedir, enfim. Eu tenho que tomar cuidado com o alfa e com o beta. Por quê? Porque eles alteram o número atômico, tá bom? Então olha o que ele falou pra mim. Ele falou que o rádio foi produzido por decaimento do urânio. Então urânio no reagente, rádio no produto, de acordo com as informações que ele deu aí, tá bom? Beleza? E aí o que ele fala? Ele fala que houve emissões alfa e beta. Só que onde tá o problema aqui? O problema tá no seguinte, eu não sei quantos alfa e eu não sei quantos beta. Então vamos usar x e y. X para partículas alfa, y para as partículas beta, tá legal? Então tá aí a nossa equação. Como que eu resolvo? É só eu pensar na lei da conservação das massas. Pessoal, a soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma da massa dos reagentes. E o mesmo para o número atômico. A soma dos números atômicos do produto tem que ser igual à soma dos números atômicos do reagente. Então eu posso escrever que 238 é igual, ó, tô pegando os números lá de cima, beleza? Ó. 226 do rádio, mais x vezes 4 do alfa, mais y vezes 0 do beta. Olha aí a nossa equaçãozinha, beleza? Equação do primeiro grau não tem segredo, vai encontrar aí o valor de x, beleza? Já achamos a quantidade de beta, de alfa, tá bom? Vamos pro beta. O beta você vai usar o quê, ó? O número atômico aqui, tá vendo, ó? Então o 92, ele é igual a 88 do rádio, beleza? Aí olha lá, ó, x vezes 2 do alfa, e y vezes menos 1 do beta. Cuidado, ó, a regrinha de sinal, hein? Y vezes menos 1 que vai dar menos y aí, tá legal? Eu já sei o valor de x, é só substituir, e aí resolvendo aqui a segunda equação a gente acha o valor de y. Achou x, achou y, não pode deixar o exercício assim. Reescreva a equação com os valores encontrados, que são coeficientes estequiométricos ali, tá legal? Mais um exercício para essa aula ficar top de todas, ó. Pausa o vídeo, claro, leia com atenção e retorne. E aí, achou mais difícil esse? Pessoal, é o mesmo sistema. Todos esses probleminhas de equações nucleares, eles envolvem sistema de equações do primeiro grau. É sempre assim, você vai montar uma equação em cima e uma equação embaixo. Então é só tomar cuidado com a matemática, tá bom? Então o que ele tá falando pra mim aí? Ele fala que o bismuto foi produzido a partir do Neptúnio, beleza? Só que ele não me dá a massa do bismuto e nem o número atômico. Ele quer que a gente descubra isso. Só que a dica é, foram emitidas 7 partículas alfa, vamos escrever, e 4 partículas beta, vamos escrever também, beleza? Então olha lá, ó. Sabendo que a massa é A e o número atômico é Z, nós temos duas incógnitas, tenho uma equação em cima, uma equação embaixo, duas equações, sistema do primeiro grau, beleza? Então vamos começar com a massa, ó, 237 é igual a 1 vezes A, que é o próprio A, mais 7 vezes 4, que é do alfa, mais 4 vezes 0, que é do beta. Vai resolver a equação, vai encontrar o A, e o nosso A aqui vale 209, já tenho a massa do bismuto, tá bom? Número atômico, olha lá, agora os números de baixo ali, beleza? Ó, vamos pegar aqui o 93, ó. 93 é igual
A1 vezes Z, que é o próprio Z, mais 7 vezes 2, que está ali no alfa, tô multiplicando ali embaixo, beleza? Mais 4 vezes menos 1 no beta, cuidado com regrinha decinal, tá bom? Aí aqui a gente só vai isolar o Z, isolando o Z a gente acha o seu valor numérico. Prof, tá pronto? Não está pronto, tem que reescrever a equação, beleza? Bonitinho, com os valores que você encontrou. Aí que a química fica elegante, beleza? Galera, essa foi a nossa primeira parte sobre radioatividade, vai ter continuação. Se você voltar aqui no canal amanhã, esta aula já vai estar postada na playlist Radioatividade, beleza? Por enquanto, beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!